Você aí de casa é daquele tipo que não abre mão de descongestionante nasal? Você pode até não ser, mas com certeza conhece alguém que está sempre com o remédio por perto. Algumas pessoas usam tanto que acabam se viciando no medicamento. E essa dependência pode causar uma série de complicações e até levar à morte. Esse é o alerta que o quadro Mais Saúde faz hoje. Vamos conferir na reportagem. Essa cena se repete várias vezes ao dia. Só durante a reportagem, Jéssica usou o spray descongestionante 2 vezes. Ela sofre de sinusite e faringite e busca no remédio o alívio para o nariz entupido. Eu comecei assim por uma certa indicação, né, uma utilização que me deu um conforto assim imediato e eu usava assim uma vez ou outra, o que passei a utilizar constantemente no decorrer do tempo. O problema é que Jéssica não foi ao médico para começar a usar o descongestionante. Ela seguiu a dica de um amigo e hoje admite ser viciada no medicamento. E esse uso indiscriminado já causa complicações. Eu sinto uma certa sensibilidade para identificar cheiros, né, no olfato. Os descongestionantes nasais costumam ser usados para um alívio imediato e realmente funcionam. Mas esse efeito dura em média 2 a 4 horas. Depois os sintomas voltam e é normal que se aplique novamente, o que cria um ciclo vicioso e causa um grau de dependência. E muitas vezes os sintomas não são identificados e muito menos tratados. Segundo este especialista, essa dependência pode causar uma série de reações. O uso a longo prazo dos descongestionantes gera desequilíbrio na mucosa natural do nariz, inflama e aumenta a pressão arterial, causando arritmia. As consequências do uso prolongado do descongestionante, além de locais, causando a rinite medicamentosa e isso gerando alterações importantes locais, ele pode dar também efeitos sistêmicos, causando principalmente o efeito da hipertensão, pelo aumento da pressão, pelo uso do descongestionante, além de arritmia, até paradas cardiorrespiratórias. Ana Beatriz está ciente dos riscos que corre, por isso o tratamento é acompanhado de perto por um otorrinolaringologista. Ela sofre de rinite desde a infância. Tem desvio de septo e já passou por 3 cirurgias para tentar respirar melhor, mas ainda não conseguiu se livrar dos descongestionantes. Até então, eu não consigo viver sem eles, entendeu? Até na minha cama também tinha um do lado, quando eu acordo eu lavo, entendeu? Na hora do almoço, antes do almoço, depois do almoço e tudo mais. Ele me dá um alívio realmente. Assim que terminar o tratamento, Ana vai poder parar ou reduzir a quantidade de aplicações por dia. Era essa a intenção, né? Só que a médica disse que não foi 100% a minha cirurgia, devido ao meu desvio de septo ser muito grande, mas assim, a gente está conseguindo. Mas há solução. Se livrar dos descongestionantes é possível até para os casos de vício. O primeiro passo é se conscientizar de que o remédio pode até levar à morte e depois iniciar a regressão do medicamento aos poucos, com ajuda médica. Para você parar algo que você usa de forma abusiva e crônica, primeiro você tem que fazer conscientização, que é um risco, que é um problema. Segundo ponto, buscar uma ajuda especializada para te ajudar a entender como fazer isso e tratar a causa, não a consequência com o uso do descongestionante. E tem sim uma possibilidade de você ficar sem o uso da medicação. E além do descongestionante, o uso de qualquer outro medicamento sem prescrição médica pode causar um grande risco à saúde. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, mas pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Por isso, nós vamos conversar agora com o farmacêutico e bioquímico Jonatas de Sá, que vai explicar quais os problemas que essa prática pode causar ao nosso organismo. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Obrigado. A gente conversava ainda há pouco aqui durante a reportagem que existe uma diferença entre remédio e medicamento, que as pessoas acabam tomando o medicamento como se fosse remédio, achando que não vai ter complicação nenhuma, né? Pois é sobre esse tipo de situação que os farmacêuticos se preocupam muito, que é deixar bem claro que por mais que o medicamento vai remediar um problema, tem essa ideia, não deve ser considerado aquele remedinho, vamos dizer, remedinho da vovó, que fazer aquele chazinho de alho, que não tem problema, mal não vai fazer, pode tomar, mel com limão. Esses tipos de produtos naturais, inicialmente, realmente não tem
problemas iniciais, assim. A não ser que, por exemplo, até esses remedinhos tem que tomar cuidado, por exemplo. É diabético? Então não pode tomar aquela água com açúcar que é o placebo para acalmar, ou mel, tem que tomar cuidado. Por exemplo, carambola. Vou tomar suco de carambola que dizem que é bom para emagrecer. Tem situações que tem pessoas que não podem tomar, porque tem algumas substâncias ali que pode prejudicar a questão renal, que está em estudo hoje em dia. Então, um remedinho, até esses um remedinho remedinhos pode fazer caseiros mal. pode. Por isso que tem que ter uma orientação profissional, farmacêutico, procurar um médico, no caso, sempre para diagnosticar o que você tem. Porque o grande problema da automedicação é aquela ciência da consulta a um familiar, a um vizinho, que você tem um respeito, que acha que tem um domínio maior, um parente que foi ao médico, aí você está sentindo algo que ele acha que foi próximo. Toma esse restinho aqui que eu tenho. E aí isso gera um grave dano à saúde da pessoa, que ela acredita que de repente seja, que eu tomei muito sol hoje, por isso que eu estou tonto, essa dor de cabeça, e é daquele medicamento que ela tomou às vezes só um. E essa questão da automedicação é muito grave hoje. Isso hoje já é considerado até um problema de saúde pública, porque há o caso de intoxicação. E nós temos que diferenciar a intoxicação diferente de reações adversas. Por exemplo, você toma um medicamento, é esperado como uma reação adversa, que ele já foi estudado clinicamente e tudo mais. Então há uma constipação ou uma questão de diarreia, uma certa cefaleia. Isso é uma reação adversa quando você toma um medicamento na dose certa, então é reação adversa. Já está quando previsto. já é previsto. Ou quando aparecem reações novas, a Anvisa está aí para isso. Então os profissionais de saúde vão e notificam. E a Anvisa solicita que inclua na bula do medicamento aquela nova reação. Agora, intoxicação não. Intoxicação é quando você toma acima do necessário. E aí que tem a gravidade. Porque a pessoa que não tem o conhecimento que o profissional da saúde tem, por exemplo, como o farmacêutico, médico, o dentista, os prescritores, o que acontece? Essa pessoa vai tomar de acordo com o que ela acha que é certo. Então, por exemplo, paracetamol, vou tomar para qualquer tipo de situação, dor, qualquer... Você tem um histórico de problema hepático, então não é interessante. Mas paracetamol não está vendido ali sem receita, não é isento de prescrição? Sim, mas se tiver um problema no fígado, às vezes você nem sabe. Por isso que é bom você consultar um médico, fazer um check-up para verificar o porquê daquela sua dor de cabeça constante. Muita gente acaba fazendo essa automedicação para evitar o transtorno de ir numa unidade de saúde. É verdade. E você fica horas ali esperando por atendimento, e às vezes é uma dor de cabeça e acaba achando por bem comprar um remedinho ali, um analgésico, para aliviar daquela forma imediata. Existe algum tipo de problema que pode se chamar de mais leve, ou até uma dor de cabeça, ela pode indicar algo mais grave, se ela for persistente? Existem alguns casos que a gente pode, de fato, ir na drogaria e resolver comprar um remédio para uma febre, ou sempre antes de tomar qualquer tipo de medicamento, por mais que seja um transtorno, tem que ir a uma unidade de saúde? Hoje em dia a farmácia ela é considerada um local de saúde. Né? Então, por isso que é exigido a presença do farmacêutico, que ele é o profissional do medicamento. Né? Junto com o médico faz todo um diagnóstico e faz a prescrição. E o farmacêutico, ele faz o acompanhamento farmacoterapêutico, certo? Então, o que acontece? Em distúrbios menores, por exemplo, eu almocei, não foi muito legal o almoço, não tá meio pesado, aí para que eu vou numa unidade de saúde inicialmente? Isso lembrando, você não tem histórico de doenças anteriores. Então, ou seja, só é para aquela questão de mal-estar digestivo, que eu comi um excesso de alimento gorduroso, aí você procura a farmácia, a drogaria, até para não onerar a questão da saúde pública, e lá só para o médico prescrever, às vezes, um medicamento para melhorar a digestão. Então, o farmacêutico, estando na drogaria, ele vai orientar, olha, tem esse daqui que é interessante, tem esse daqui, todos, no caso, isentos de prescrição, que é para males menores, aquela cefaleia daquele momento, que não seja clássica, aquela crônica que a pessoa já tem há muito tempo. Muitas vezes, quando às vezes eu estou numa orientação, a detecção que a pessoa já tem aquela cefaleia há mais de um mês, 2 meses, é orientação para procurar um médico, para verificar o que ela tem realmente.
Teve uma situação dessa em que um cliente comentou comigo que já há quase 6 meses vinha comprando analgésico, ele tinha muita cefaleia e estava perdendo o efeito. E é um grande risco hoje em dia, que já se sabe que, às vezes, o próprio analgésico piora a condição da cefaleia, que é o uso excessivo. O corpo se adapta e pode produzir reações diferentes do esperado, né? E nesse caso desse cidadão, o que foi detectado? Eu conversando com ele, eu falei, olha, você tem que procurar um médico para detectar a origem, porque normalmente nós gostamos de resolver a coisa rápido. E aí nós só tratamos o sintoma e não a causa. Nessa história de resolver as coisas rápido, às vezes eu tiro como exemplo, chego no médico, me dá remédio, dá injeção, dá o que for para passar. E muita gente acaba se precipitando e toma antibiótico antes da hora. Hoje o antibiótico é um medicamento que você tem que ter a prescrição para comprar, mas algumas drogarias ainda trabalham de forma ilegal, né? Porque não pode vender sem essa prescrição. E o paciente usa esse medicamento sem ter a consciência dos riscos. O organismo se adapta a esse medicamento, né? E pode ser que no futuro, quando você precise realmente dele, ele já não surta mais nenhum tipo de efeito, né? Pronto, é como o caso que eu estava citando. Quando você toma um medicamento por conta própria, como esse caso desse cidadão que vinha tomando, depois dessa orientação, eu conversando com ele, ele falou assim, não, é que eu trabalho, com o que você trabalha? Não, eu trabalho com sanduíche, fico uma madrugada acordado, na chapa, ali no calor. Eu falei, então quando você procurar orientação médica, você relate isso. Depois ele voltou, comentando que melhorou muito, porque na verdade era aquele excesso de calor que foi responsável por aquela cefaleia durante aquele período. E no caso do antibiótico, o raciocínio não muda, ele é um medicamento. As pessoas, é um remedinho. O pessoal, culturalmente, às vezes, tem um hábito até de triturar comprimido que tem guardado ou por resíduo de tratamento anterior, às vezes coloca em ferimento sem necessidade. Então, o perigo do antibiótico é o quê? O antibiótico só trata o quê? Normalmente é o quê? Foco bactéria, tá? Então, para vírus, não adianta. Uma pessoa estar com uma gripe, não vai adiantar. E o perigo é essa questão de utilizar só 1, 2 residual de um tratamento de um conhecido, de um familiar, ou consegue, de alguma forma, num local que não é adequado, que isso é um perigo e é um crime sanitário, tá? Por isso que, no caso, a vigilância sanitária sempre monitora e impede que isso ocorra. Isso tem que acontecer, principalmente através de denúncias, que até mercadinhos, tabernas não podem vender esse tipo de produto. Porque senão, não é a questão só que o corpo se adapta. A questão do corpo se adaptar é ele metabolizar e excretar mais rápido. O perigo maior, não sendo só esse, é a questão de gerar resistência nas bactérias. Porque quando a pessoa utiliza 1, 2, 3 comprimidos, consegue controlar parte, mas a parte que ficou começa a criar sistemas de adaptação a este medicamento. E é esse nosso problema atual de saúde pública. Criam as superbactérias. As superbactérias, porque você vai agredindo elas até um certo ponto, depois cessa, e aí elas vão criando sistemas de adaptação. Ficam fortes. E aí vão criando essa resistência. Agora, além dessa questão de automedicação, tem a polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos. Isso acontece muito com pessoas idosas, né? Que vão num especialista, indica o remédio para o coração, o outro para o diabetes e assim vai sucessivamente. E todos eles têm a prescrição médica. É importante que o paciente indique para o médico o que ele já está tomando, ou que o médico pergunte isso, porque às vezes até mesmo com a receita, o paciente pode ter problemas se tomar diversos remédios ao mesmo tempo. Esse papel de fazer essa indagação é do médico, né? Que quando a pessoa chega, o médico faz todo aquele levantamento, de onde é que se originou aquele possível problema, até para ele fechar o diagnóstico. Então, normalmente, o médico, ele pergunta assim, quais medicamentos você toma, há quanto tempo, porque ele vai investigar quais são as outras patologias que você tem, para verificar se não tem relação com aquela que você tem no momento. Mas, por algum motivo, de repente, se o médico não perguntar, a pessoa tem que falar, olha, ou se for dela, ou se for acompanhando o pai ou a criança, olha, já toma esse. Para quê? Para evitar um grande problema que é a interação medicamentosa. A interação medicamentosa é algo tão sério que pode levar à morte. Porque 2 medicamentos
podem gerar efeitos diferentes do que quando tomados isolados. Isso tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom, você consegue fazer associação de antibióticos para combater as bactérias já resistentes por uso indevido. No caso de cefaleia, você toma um analgésico, que hoje em dia tem vários aí, associados com a cafeína. Você tem uma potencialização do efeito. Corre o risco de um anular o outro? Corre sim, corre sim. Por isso que há duas situações. Durante a consulta médica, a pessoa sempre tem que tirar dúvidas, relatar problemas que ela esteja sentindo, tudo que for anormal tem que relatar para o médico. E quando for na drogaria, na farmácia, procurar a orientação do farmacêutico quanto à forma de uso, que às vezes esqueceu de perguntar do médico. Então, tudo relacionado ao medicamento, a pessoa pode ficar à vontade para perguntar do farmacêutico junto com a prescrição. Que às vezes ela esquece, às vezes ela vai para casa e, poxa, como é que é mesmo? Poxa, às vezes até o xarope, as pessoas têm que atentar, aquele xaropinho que dá para a criança, é açúcar ali, muitas vezes. Então, deu xarope, tem que escovar os dentes, porque é açúcar. Então, esse tipo de orientação, o farmacêutico está ali para fornecer, para orientar. Por exemplo, está com aquele problema digestivo. Se de repente a pessoa tiver aquela pedra na vesícula, conheci uma pessoa que disse que estava mal, aí, não, mas toda vez que eu tomo meu chazinho de boldo, eu dou uma pioradinha, mas depois eu melhoro. Eu digo, isso não é normal. Vá procurar orientação médica. Então, aquele chazinho de boldo, por quê? É o chamado colagogo, ele vai estimular que a vesícula libere a bile, né? Só que acontece, se tiver cálculo ali, vai doer. Então, até o famoso chazinho, remedinho, tem também um problema, porque vai ter, às vezes camuflando ou vai mostrando, a pessoa acha que é normal aquele mal-estar. Agora, Jonatas, ainda há pouco a gente falou da questão de intoxicação por medicamentos. O que sintoma é esse? Quando a gente sabe que está tendo uma intoxicação que é diferente de uma reação alérgica ou de uma reação já prevista quando a gente toma um medicamento, o que difere um do outro no sintoma no corpo? Como é que a gente reage de acordo com cada coisa? Bom, quando nós falamos de intoxicação, imagina-se que o medicamento está sendo consumido acima do ideal, acima do que deveria ter sido consumido, que é o que eu comentei, que é diferente de reação adversa. Por quê? A reação adversa é algo que a nossa agência reguladora, a Anvisa, ela vai permitir até que não gere um dano, que o medicamento ocasione no uso adequado. Então, por exemplo, cefaleia, às vezes um enjoo, uma náusea, então aquilo é menor do que o benefício que ele vai ter tomando aquele medicamento. Então o médico vai acompanhar, o farmacêutico vai acompanhando, porque às vezes a pessoa está ali, não tem acesso direto ao médico, aí procura o farmacêutico, não, isso aqui você tem que procurar o médico para ter uma orientação adequada. E aí é que vem a questão. Quando você toma além do necessário, você tem problemas graves. Então, por exemplo, há uma diferença muito grande em você ter aquela constipação leve, em você ter aquela irritação, aquela leve diarreia por um dia só, ou às vezes você está tomando a questão de uma semana o medicamento e você está constipado. Então, isso já está interferindo na sua vida. A reação adversa, ela não deve interferir na sua vida. Ela não continua. Se de repente a reação adversa, que é algo normal, do medicamento em dose usual, estiver atrapalhando a sua vida, volta ao médico para ele prescrever um outro. Já a intoxicação, não. É algo que pode levar à morte, agredir fígado, agredir rins, que são os órgãos maiores junto com o coração, que às vezes não dão tanta atenção por conta da questão de não ser tão divulgado, que geralmente fala muito do coração. Fígado é a grande fábrica de metabolismo, alimentos, nutrientes, medicamentos, e rim é o que vai filtrar, né? E o que acontece? A intoxicação pode levar à morte, alterar a função cardíaca, função do fígado, função renal, outros órgãos, né? Tem medicamento que dá até dor muscular. Jonatas, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar e por trazer esses esclarecimentos para todos os nossos telespectadores. Um ótimo dia para você. Bom dia.